meus irmãos, quem vos fala é o Diácono Clésio. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais uma lição da Palavra de Deus, lição de número 9, lição dos jovens, aprendendo com os bons e maus exemplos dos homens e mulheres da Bíblia. Então nós vamos estudar a lição de número 9, que fala sobre José, fazendo a diferença, aceitando a Jesus. Então, José era o pai adotivo de Jesus, pai esse que criou Jesus, na sua vida terrena, a sua infância, a sua adolescência, até a Bíblia não diz até quanto tempo esteve entre nós José, mas diz que ele criou e educou o menino Jesus, o rapaz Jesus, o homem que viria para salvar toda a humanidade. Então, José foi o homem que recebeu a incumbência, ou seja, ele recebeu a responsabilidade de ser o pai terreno de Jesus. Essa missão que foi dada para José foi uma missão muito importante. Por que muito importante? Porque, embora Jesus fosse filho de Deus, ele era homem, e ele nasceu criança e cresceu, se desenvolveu, e precisava-se que um homem, uma pessoa paterna, uma posição paterna, estivesse do lado de Jesus, acompanhando o seu crescimento, acompanhando a sua vida, para que ele viesse a ser, para que ele viesse a aprender de Deus, embora ele fosse de Deus. Então, José ele recebe essa missão, e a princípio ele não fica muito certo desta missão, mas ele vai adiante e ele entende que aquilo dali é uma missão de Deus. Assim como Maria recebeu a missão dela, José recebeu também uma missão. Maria recebeu a missão de ser a mãe, José recebeu a missão de ser o pai. E essa missão que José recebeu, ele a cumpriu, porque ele amou Maria e amou Jesus. E nós vamos ver nesta lição que José, quem era José? Como foi José aqui na terra? O que a Bíblia nos fala a respeito de José? O que a Bíblia nos mostra a respeito desse homem que tão abnegadamente criou a Jesus Cristo? Que numa época, em circunstâncias onde as famílias normalmente eram muito rígidas a respeito de criar filhos de outras pessoas que a sua própria esposa havia tido, é algo assim muito perturbador para um homem daquela época ter uma situação dessa, onde de repente a sua esposa está grávida e não é dele. Então, mas José, ele passou por isso, ele foi avisado, ele foi orientado pelo Senhor, e com essa orientação ele conseguiu fazer o que o Senhor falou, o que o Senhor propôs para a missão dele. Então, o primeiro ponto, ele vai falar o seguinte: José antes de Jesus. E no primeiro ponto vai dizer assim, que José era um noivo justo. Ora, José, ele estava, a palavra de Deus, Mateus vai nos dizer que ele estava desposado de Maria, ou seja, ele estava noivo de Maria. José, ele era um homem carpinteiro de Nazaré, que ele estava noivo de Maria, e quando ele estava noivo de Maria, Maria recebe a visita do anjo, e o anjo chega para Maria e diz que ela iria conceber, iria dar à luz e teria um filho, e este filho seria o Salvador do mundo. Então José estava noivo de Maria, e aí nessa época, o noivado era algo que era já quase como se estivessem casados, como se o casamento já tivesse acontecido. Embora que o casamento efetivamente não tivesse acontecido, era inadmissível que uma noiva estivesse grávida ou até mesmo desvirginada antes do casamento. Então, ele passou por essa situação onde Maria estava grávida, e a Bíblia não fala em que momento, se foi Maria ou se outra pessoa contou para José que ela estava grávida, mas ele soube, provavelmente através de Maria. E quando ele soube que Maria estava grávida, ele imediatamente pensou o seguinte: se eu
informar que ela está grávida, ela será apedrejada. Então eu prefiro deixar aqui, faz de conta que eu sou o pai, não resisti e fui embora, do que ver Maria sendo apedrejada, difamada e todas essas coisas. Então ele decidiu em si. Só que José era um noivo justo. Embora ele tenha pensado nisso, ele não queria difamar Maria, ele não queria fazer com que Maria tivesse problemas com isso. Então ele decide sair e ir embora. Mas o anjo chega a José e diz para José: ó José, não te preocupas em receber Maria, porque o que ela espera é do Espírito Santo. Então não tenha medo de recebê-la por esposa. Ela vai ser sua esposa, não se preocupe com isso. E aí a gente vê que José era justo. Então quando José recebe essa informação, que quando o anjo aparece a ele em sonho, ele volta e se casa com Maria. E aí forma-se aquela aliança com Maria, torna-se marido de Maria efetivamente. E aí no segundo item da lição ele vai dizer o seguinte, que José era um homem respeitador. Mas respeitador por quê? Porque embora casado com Maria, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: ele não a conheceu até que deu à luz. O que ela quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer o seguinte, que embora que José, casado com Maria, embora ele estando casado com Maria, ele não praticou sexo com ela até que ela desse à luz. Existem alguns ensinos que diz que José não teve ato sexual com Maria durante toda a vida. Esse ensino é errado. O ensino correto é: José não teve ato sexual com Maria até que ela desse à luz a Jesus. Então, José, melhor dizendo, ele se resguardou, ele respeitou aquele momento. Não só respeitou a Maria por estar grávida, mas respeitou o Espírito Santo, que era de quem ela estava grávida, e respeitou a Jesus, o Filho de Deus, que era o que estava gerado no ventre dela. Então José, ele era muito respeitador, ele passou por esse momento, esses atos. Enquanto que hoje os nossos jovens muitas vezes estão na promiscuidade, primeiro vão testar se o sexo dá certo ou não, para depois se casar. José fez o contrário. Embora casado, ele resguardou, ele esperou tudo que deveria acontecer e tudo que aconteceu. Então, no terceiro item, eu estou falando assim bem rápido, só falando sobre os tópicos, porque quando a gente está falando para os professores, então a gente faz um resumo daquele tópico, apenas para que a gente tenha um entendimento. Mas no terceiro item vai falar que José era um homem obediente. Então, a obediência era uma característica que Deus espera em nós. Todos nós precisamos ser obedientes. Todos nós precisamos ter em mente que devemos ser obedientes. E José, ele foi obediente. Vamos ver. José foi obediente quando o anjo disse para ele assim: tu não te preocupas em receber a Maria, porque Maria, o que ela tem é do Espírito Santo. José foi obediente quando o menino nasceu e o Senhor apareceu para ele e disse novamente: vai embora para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. José foi obediente também quando voltou, quando estava no Egito, e o Senhor disse: agora volta para a tua terra, porque Herodes é morto. Então José, ele obedeceu todos os passos, tudo aquilo que o Senhor falava para ele. Então ele tinha aquelas coisas, ele tinha a obediência a Deus, porque ele tinha certeza que aquele seu filho Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E como filho de Deus, ele fazia tudo o que Deus lhe mandava. Então, mas José, ele era obediente à palavra de Deus. E interessante é que muitas vezes os nossos jovens, a nossa juventude, não é obediente à palavra de Deus. E nós precisamos aprender a sermos mais e mais obedientes à palavra de Deus. Deus, ele quer de nós que nós estejamos cada vez mais em obediência à sua palavra.
muitas vezes, principalmente na juventude, a gente pensa que não tem nada a ver, não sei o que, não gosto disso, não faço isso, não sou disso. Não, a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus nos ensina a obedecer, a seguir o que está escrito na sua palavra. O interessante também da gente dizer é que a obediência, principalmente aos pais, a obediência ao pastor, a obediência à palavra de Deus, são algo importante que um jovem deve levar para a sua vida, deve estar sempre levando para a sua vida. E isso a gente precisa ter em mente, ter isso cravado na nossa mente e no nosso coração, de que é isso a vontade de Deus, obedecer. Tinha um pastor que ele dizia assim: o alfabeto do crente não é ABC, o alfabeto do crente é obedecer. Então é algo muito importante para a nossa vida. O segundo ponto da nossa lição vai dizer assim: José, pai de Jesus. E vai dizer que José era trabalhador. E vai discorrer dizendo que no Oriente Antigo existiam várias funções, e José era carpinteiro. Trabalho de carpintaria, diferente do que nós podemos dizer hoje, era um trabalho muito pesado. Por quê? Porque as máquinas hoje tem muitas máquinas que fazem o trabalho para melhorar o trabalho ficar um pouco mais leve, que não é tão leve ainda. Mas naquela época tudo era feito na mão, tudo era talhado na mão, tudo era conectado na mão, amarrado e feito de forma rústica. Então era um trabalho pesado. E muito provavelmente Jesus trabalhou com José naquele trabalho. Jesus aprendeu o trabalho de carpinteiro. E José era um homem trabalhador, era um homem que fazia o seu trabalho, sustentava a sua família e fazia com que todos ficassem bem. E é interessante a gente falar sobre isso, porque como José era trabalhador, nós precisamos também sermos trabalhadores. Nós precisamos aprender a usar aquilo que o Senhor tem nos dado. Alguns têm uma profissão, uns dirigem, outros trabalham em escritórios, outros são carpinteiros, outros são pedreiros, outros são várias funções. Mas nós temos que aprender e temos que deixar bem claro para os nossos jovens que nós precisamos ser trabalhadores, nós precisamos suprir todas as necessidades. O provérbio vai nos ensinar o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque nós precisamos trabalhar, assim como a formiga trabalha diuturnamente, ela está lá sempre trabalhando, nós também precisamos trabalhar para prover o nosso sustento, precisamos trabalhar para prover o sustento da nossa família, precisamos trabalhar para ajudar em casa, precisamos trabalhar para ajudar os nossos pais, precisamos trabalhar para ajudar aqueles que estão ao nosso redor, precisamos trabalhar para ajudar a obra de Deus. Isto é necessário. E para ficar bem claro para os nossos jovens a necessidade do trabalho. Então José era trabalhador. José também cumpriu o seu papel como pai adotivo. Então o Senhor deu a ele uma missão. Qual era a missão que o Senhor deu para José? Criar Jesus Cristo como seu filho. Então José pegou Jesus Cristo, José criou Jesus Cristo. Quando ele faz isso, ele nos dá um exemplo como ser uma pessoa que agrada a Deus. Deus deu uma missão para ele: criar Jesus Cristo, criar o Filho de Deus, criar o Salvador da humanidade. E sabe o que José fez? Ele fez o que o Senhor mandou. Nossos jovens, nós precisamos aprender que o que o Senhor tem nos mandado, o que o Senhor tem nos ordenado, nós devemos cumprir. Nós precisamos ser exemplo, nós precisamos agradar a Deus, nós precisamos estarmos na vontade de Deus. Deus precisa ser o centro da nossa vontade. Quando Deus é o centro da nossa vontade, tudo aquilo que nós precisamos e fazemos, estando debaixo da vontade de Deus, Ele vai nos ajudar. Às vezes, meus irmãos, nós não conseguimos o que queremos, porque fazemos de forma errada. A palavra de Deus, ela nos ensina: pedi e não recebeis, porque pedis mal. A gente precisa aprender a pedir. Como assim, Clésio? A gente precisa botar
a nossa vontade igual à vontade de Deus. Então José, ele como pai adotivo de Jesus, ele cumpriu a vontade de Deus. Deus queria para José essa função, essa missão. E o José cumpriu a missão que ele tinha, cumpriu o papel que ele tinha. Quando a gente vê falar de José na Bíblia, a gente escuta falar muito pouco, porque a Bíblia começa a falar antes do nascimento de Jesus, no livro de Mateus, e ele vai discorrendo até o nascimento, a volta do Egito, e vai até a Páscoa, onde Jesus vai ao templo e conversa com os doutores da lei, e fica lá no templo, e os pais dele vão embora, e depois eles voltam para buscar o menino, e até essa infância de Jesus é o último momento que nós escutamos falar a respeito de José. Mas nós sabemos e entendemos que José cumpriu sua missão, pois quando Jesus completou o seu tempo, a sua idade, ele se apresentou ao mundo, se apresentou a João Batista, se batizou, foi tentado no deserto. Depois, em Caná da Galileia, com bodas, no casamento, ele foi lá e fez o milagre do vinho. E começou assim os milagres na terra. E Jesus só conseguiu chegar neste momento, só conseguiu ir até a cruz, aliás. Ele foi até a cruz, mas ele chegou nesse momento, porque antes disso, José obedeceu a missão que o Senhor lhe deu. Então, nós precisamos entender e aprender a fazer aquilo que o Senhor nos manda, a obedecer a Deus, a sermos exemplos a ser seguidos, a estarmos sempre preparados, sempre prontos para fazer o que o Senhor tem nos ordenado, o que o Senhor tem nos mandado fazer. Então, nós precisamos disso, nós precisamos ser exemplo, assim como José foi exemplo, cumprindo o seu papel como pai adotivo de Jesus, nós também precisamos ser exemplos, exemplo da palavra de Deus, modelos para Deus, para cada aquele que nos cerca. O item 3 vai falar um exemplo de adoção, e vai dizer que José acreditou tanto no plano de Deus que adotou Jesus como seu verdadeiro filho. O mais importante nesse ponto é que José, ele criou a Jesus como seu filho, como ele que tivesse gerado aquele menino, e ele criou como seu verdadeiro filho. Mas ele seguiu todas as orientações divinas. Porque se José não escuta as orientações divinas nesse episódio, o que iria acontecer? Jesus ia ser morto. Ora, digamos que José denunciasse Maria para a sinagoga. Maria seria apedrejada, Jesus seria morto. Digamos que José não tivesse ouvido a voz do Senhor e não tivesse fugido para o Egito, Jesus seria morto. Digamos que José não tivesse voltado do Egito, aí a gente não pode afirmar se Jesus seria morto, mas podemos afirmar que ele seria criado em uma cultura diferente da cultura judaica. Mas podemos afirmar que José, ele foi exemplo na criação de Jesus. Ele foi exemplo, ele criou Jesus como seu filho de verdade. Ele não fez diferença do seu filho. Ele teve um cuidado com aquela criança, ele teve um cuidado com aquele filho. Mesmo tendo outros filhos, ele teve um cuidado, ele teve atenção de cuidar de Jesus como seu filho, como o filho que Deus lhe deu para criar. E nós podemos entender que José cumpriu bem esse papel. José fez tudo aquilo que estava dentro das suas posses, tudo aquilo que estava dentro das suas condições, para deixar Jesus Cristo como seu filho adotivo, mas como seu filho esse que cuidou até o dia da sua morte. O terceiro ponto vai falar exemplo de obediência, que José se tornou para todos nós exemplo de obediência. O primeiro item vai dizer: por sua obediência, Deus cumpriu sua profecia. Deus não deixou de registrar em Mateus 1:22 que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte
parte do Senhor pelo profeta. Esse texto coincide com o anúncio da gravidez de Maria e o propósito do nascimento de Jesus no capítulo 2, versículo 15. É dito por Mateus que José, tendo ido para o Egito por orientação divina, retornou de lá por ordem igualmente divina, nesta feita cumprindo a palavra de Deus que diz: do Egito chamei o meu filho. Então, obediência, exemplo de obediência. José era exemplo de obediência. Tudo que o Senhor mandou José fazer, ele cumpriu. Ele dizia, e interessante é que até a ida para o Egito tinha um propósito, porque tinha a profecia que dizia: do Egito eu chamei meu filho. Interessante. A gente pode até dizer assim, mas eu não tinha entendido ainda por que o Senhor tinha mandado José e Maria irem para o Egito. Eles poderiam ter fugido para várias partes, mas o Senhor mandou eles irem para o Egito. Por que o Senhor mandou eles irem para o Egito? O Senhor mandou eles irem para o Egito porque tinha que se cumprir o que estava escrito. Tinha que se cumprir a profecia. Na obediência de José, quando José obedece ao Senhor e vai para o Egito, como o Senhor mandou, como o Senhor ordenou, ele, pela sua obediência, foi cumprida a profecia que dizia isso. Então, o Senhor, ele pegou e fez com que José fizesse exatamente o que precisava, mas José obedeceu o que o Senhor mandou. O interessante é isso, porque nós temos, meus irmãos, o que nós chamamos de livre-arbítrio, que é o livre poder de escolha. O Senhor pode até dizer para mim hoje: faça isso ou faça aquilo, mas eu é quem decido. Os jovens, eles recebem esta mesma orientação: faça isso, faça desse jeito, faça dessa forma, faça dessa outra forma. No entanto, cabe a cada um a decisão de obedecer. Cabe a cada um a decisão de fazer o que é para ser feito. Às vezes, nós ficamos no pé e dizemos: eu não vou fazer. Mas nós temos que nos lembrar que nós precisamos fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, tudo aquilo que o Senhor tem nos mandado. Nós precisamos estar na dependência do Senhor. O segundo item, no terceiro ponto, ele vai dizer o seguinte: a obediência substitui o medo. Então, cada vez que Deus falava com José, vemos a obediência substituir o receio. Interessante que todas as vezes, quando Deus fala com José, quando ele pretendia deixar Maria, quando ele pretendia largar Maria e deixar Maria, porque ela estava grávida e ele não sabia de quem era, ele estava receoso em receber Maria. Mas o anjo vem e diz para ele: não tenhas medo, não tenhas medo de recebê-la por esposa. Então o Senhor tirava o medo dele. Quando o Senhor disse: sai, vai para o Egito, você vê como uma pessoa vai sair de um local, andar quilômetros e mais quilômetros de deserto até chegar numa outra cidade, mas a obediência ao Senhor retira o medo. E nós podemos dizer para os nossos jovens que obedecer ao Senhor substitui o medo. Eu tenho medo de fazer a prova. Coloque esta prova debaixo das mãos do Senhor, que o medo de fazer essa prova vai cair por terra. Eu tenho uma entrevista, mas tenho medo das minhas respostas. Coloque essa entrevista debaixo das mãos do Senhor, e essa entrevista vai ser a melhor que você fez na sua vida. Eu tenho medo de fazer isso. Coloca isso nas mãos do Senhor e Ele vai fazer maravilha na tua vida, porque a obediência a Ele, ao Senhor, substitui o medo. Então o medo, ele vai se dissipar quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós fazemos a vontade de Deus. O terceiro item vai falar o papel sobrenatural na vida de José. Então, Mateus, ele vai nos dizer que o Todo-Poderoso falou por meio de sonho a José 4 vezes. Na primeira, para não ter receio de receber Maria, ele recebeu como esposa. Na segunda,
José deveria levar sua família para o Egito para proteger Jesus. Na terceira, a orientação era para que voltasse a Israel. E na quarta vez, para que fosse morar com Maria e Jesus na Galileia. A cada orientação um passo de obediência. Então é provável que José, como carpinteiro, tivesse uma vida mais estabilizada em sua localidade e que obedecer a Deus precisou arriscar começar profissionalmente em outro lugar, mas a cada mudança José garantia a obediência influenciada do plano da salvação. Quando ele vai falar o papel sobrenatural na vida de José, era porque José era dependente de Deus. José ficava na dependência de Deus. Então, quando Deus mandava, ele obedecia. O medo que ele tinha era trocado. O medo que ele tinha era substituído pela obediência. A obediência dele fazia com que o medo fosse embora. Então, ele tinha intimidade com Deus. Você imagine o que é Deus falar para uma mesma pessoa 4 vezes. Hoje em dia nós podemos dizer que Deus fala muito mais para nós, mas numa época onde só quem tinha acesso a Deus era o sumo sacerdote, e uma vez por ano, um homem naquelas condições falar 4 vezes com Deus sem ser sacerdote, sem ser alguém que estava mais espiritualizado, José foi um abençoado. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Ele teve uma experiência tão importante com Deus na sua vida, que foi o pai de Jesus, foi o pai adotivo de Jesus. E meus irmãos, nós podemos dizer que José foi a primeira pessoa nesta terra a aceitar Jesus como seu Salvador. Nós podemos dizer que José foi aquele que primeiro disse: eu aceito a Jesus. Ele disse: eu aceito a Jesus quando o anjo falou com ele para receber Maria. Ele disse: eu aceito a Jesus quando Deus falou com ele para levar a família para o Egito. Ele disse: eu aceito a Jesus quando ele voltou do Egito. E ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus como seu filho. Ele aceitou Jesus como Salvador do mundo. Ele aceitou Jesus como a pessoa que iria mudar toda a história desta terra. Nós podemos dizer e afirmar que José, melhor dizendo, José não teve a oportunidade de ver Jesus no seu ministério. Ele não teve a oportunidade de estar vendo, presenciando os milagres, presenciando as bênçãos, presenciando as curas, presenciando todos os milagres que Jesus fez dentro do seu ministério, os ensinamentos, as coisas maravilhosas que Jesus disse para todo mundo. José não participou disso, porque infelizmente ele veio a falecer antes. Mas José cumpriu um plano que o Senhor determinou para ele, que era de criar Jesus, que era de aceitar Jesus como seu filho, era de aceitar Jesus como Salvador da sua vida, que era de aceitar Jesus como aquele que traria a salvação de Deus para este mundo. José aceitou Jesus por tudo isso, e que nossos jovens, que os nossos filhos, eles possam estar aceitando Jesus a cada dia, que possam estar sempre dizendo: Senhor, nos ajuda e nos abençoa, faz conosco como fizeste com José, que tu falaste com ele, que ele era obediente, que ele estava sempre voltado para ti, que ele estava sempre na tua presença te servindo. Faz conosco como fez com ele. A conclusão da lição, ela vai dizer o seguinte: José entrou para a história como pai terreno de Jesus, cumprindo o papel de Deus em sua vida. Os momentos marcantes que vivenciou para ser pai do Filho de Deus fizeram dele um participante ativo na história da salvação. Ele entrou para a história da cristandade como um homem justo, temente a Deus, obediente, e que teve oportunidade de ser chamado o pai do esperado das nações. Esse era José carpinteiro, José de Nazaré, José da Galileia, José esposo de Maria, José que foi pai terreno de Jesus.
José, que foi nessa terra o primeiro homem que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém.